Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Fernandes, como vocês já sabem, para quem acompanha o canal aqui. E eu fiz uma enquete no Instagram e o pessoal falar um pouco sobre o que é que eles prefeririam ouvir aqui no canal inicialmente. Eu dei três opções e teve uma que se destacou acima de todas as outras. Então, o que é que eu pensei? Bom, eu vou fazer uma conversa one on one, como o povo gosta de falar, mas de uma forma bem simplificada. Foi uma das formas mais simples que eu aprendi direito e especialmente lidando com comentário à legislação. E que forma é essa? A forma é basicamente estar diante de você e comentar, lendo artigo a artigo, uma legislação. Que legislação é essa? No caso, foi o Marco Civil da Internet e a ideia de uma introdução ao debate sobre direito de tecnologia, ao debate sobre governança, que o Marco Civil basicamente sintetiza enquanto lei. Talvez seja uma das melhores formas de a gente começar. Então, antes da gente dar andamento a isso e eu começar essa conversa com vocês, eu estou inclusive aqui com o meu celular com o código na mão, eu queria pedir para você curtir o canal, para você compartilhar, ativar o sininho, tudo isso ajuda a gente na produção do material e também ajuda aí a fazer o jogo do algoritmo, né? A gente sabe, ou pode falar sobre isso melhor depois, mas que é o algoritmo que vai ranquear. Então, se vocês derem o view, se vocês curtirem e vocês ativarem o sininho do canal, com certeza a gente vai ter um ranqueamento melhor. Beleza? Então, feito esse pedido, roda a vinheta, que parece que tem vinheta bonita agora, e vamos comentar o Marco Civil da Internet, artigo por artigo. Como eu ia dizendo, a gente vai comentar o Marco Civil da Internet artigo por artigo, numa coisa que parece meio tediosa às vezes e complicada por ser uma questão expositiva, mas eu vou tentar fazer de forma bem sintética, bem curtinha, ler o artigo e comentar ele brevemente com vocês, para a gente poder dar uma introdução para quem queira, tanto seja profissional quanto estudante, entender um pouco desse mundo do direito da tecnologia e da regulação disso, né? Como é que isso funciona, o que é que a gente pode fazer em termos de regulação da internet, enfim, quais são os limites e tal. Primeiro de tudo, eu queria contar para vocês uma historinha, né, sobre o Marco Civil da Internet especificamente. O Marco Civil da Internet não é uma legislação qualquer em termos de experiência legislativa brasileira e também em termos de experiência legislativa mundial. Tanto é que ele é um modelo hoje adotado em vários países do mundo e um modelo que, apesar de ter sido inovador e ser novo, entre aspas, né, a discussão sobre o Marco Civil da Internet tem em torno aí de seus 15 a 20 anos, mais ou menos, e a prática, assim, é uma prática inovadora, que é a prática do multissetorialismo. Eu já falei sobre isso lá no Instagram, tá? Então, quem quiser dar uma sacada lá no Instagram, tem aí nas informações no card, vocês podem dar uma olhada melhor em alguns termos que eu usar aqui. Bom, o Marco Civil da Internet foi tão diferente por quê? Porque como proposta legislativa, ele trouxe para a gente uma noção mais participativa de construir a legislação. Então, foram diversas audiências públicas em todo o país, a gente teve consulta pública usando a internet para isso, né? E a gente teve a participação dos quatro setores, dos quatro grandes setores, e por isso a gente fala em multissetorial. O Marco Civil da Internet, ele teve participação da academia, do governo, do setor privado e, mais importante talvez de tudo, da sociedade civil. Por que que isso é importante? Para a galera das áreas empresariais e da galera das startups, dos negócios, inovação e tudo mais, a gente está falando em quádrupla ou quíntupla hélice de inovação que considera mais do que a participação dessas quatro grandes áreas sociais, a confluência dessas áreas. Né? Então todo mundo ganha um pouco, todo mundo perde um pouco, esse é o jogo democrático e a gente chega num resultado que é medianamente ótimo para todo mundo. Por que isso e qual a importância disso e qual a diferença disso para o processo legislativo comum? É que a gente deixa de ter uma mera noção de representatividade passiva, em que eu vou lá, voto no meu parlamentar e ele que escolhe, e eu também deixo de ter um processo em que algum setor específico influencia na lei, dando a sua cara, os seus interesses. Né? Então a gente não tem somente o lobby do setor privado, que não é de todo ruim, é importante também. A gente vive numa economia capitalista, se você concorda com isso ou não é outra história, mas a gente também tem a colocação dos interesses da sociedade civil. Então a sociedade civil vai lá e diz, olha, eu acho que na minha realidade isso poderia ser assim, eu acho que eu vivencio uma realidade que precisa ser contemplada pela lei. Isso vale para todos os setores, mais ou menos. Né? Então
a colocação de uma experiência multissetorial no cenário legislativo brasileiro é inovadora e também forçou, né? A gente pode falar sobre isso depois também, mas forçou a uma demanda por essa prática. Vide Lei Geral de Proteção de Dados, vide participação da sociedade civil em audiências públicas cada vez mais e especificamente nos temas relativos a direito e tecnologia, certo? Então, enfim, a gente teve a participação aí de muita gente, a gente teve um processo legislativo que foi rico, e a gente teve a criação de um paradigma multissetorial, né, de construção. E essa é a história que eu queria contar. E a lei em si, né? O que é que resultou disso? Então, como eu disse a vocês, eu tenho aqui o meu marco civil, eu vou pensar em falar com vocês hoje sobre o capítulo 1, que são aquelas partes mais genéricas. Vou tentar não me alongar muito para isso não ficar um vídeo enfadonho. E você pode ouvir, com certeza, na velocidade 2, que vai poupar o seu tempo. Primeiro de tudo, o Marco Civil da Internet, como o artigo 1º mesmo diz, é a lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para os entes, né, para a União, para o Estado, Distrito Federal, municípios, relativos à matéria de regulação da internet. O Marco Civil ele surge como uma regulação civil da matéria, propondo uma alternativa a um debate que tentava criminalizar posturas, atitudes na internet. Esse debate, como a gente sabe, tal qual o debate democrático, ele não termina nunca, e hoje em dia a gente já tem de novo um debate sobre isso, a gente tem uma cacetada de projetos de lei querendo alterar o Marco Civil da internet, muitas vezes num debate que é levado de forma ideológica, você pode dizer, mas eu acho melhor dizer simbólica, né? Ou seja, aquele efeito simbólico, um efeito midiático, talvez, de dar uma resposta a um problema cuja solução e cuja reflexão é muito mais complexa e demanda da gente mais atenção. Então, beleza. Artigo 1º, apresenta a lei. E artigo 2º, ele diz que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão. E aí, a primeira marca assim, do Marco Civil da Internet, que ele joga logo na cabeça do artigo 2º, né, no caput, é que liberdade de expressão é algo muito importante no regime democrático. A gente está falando de internet, internet intrinsecamente tem toda uma historinha aí voltada à liberdade de expressão e comunicação. Mas, além disso, o Marco Civil vai pensar em reconhecimento da escala mundial da rede, e aí a gente está falando de uma questão técnica muito séria, né? A internet só é o que é porque é uma rede de redes, né? Tanto em termos do seu funcionamento mesmo, ou seja, os seus protocolos de entrega de dados, né? De pacotes de dados de um ponto a outro da rede, esse meio da rede sendo o mais rápido possível, então aspectos técnicos quanto aspectos políticos de interconexão e troca. Né? Além disso, inciso 2º do artigo 2º, o Marco Civil da Internet vai disciplinar a rede no Brasil e vai ter como fundamento também os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e os exercícios da cidadania em meios digitais. Né? A ideia aqui é que a gente reconheça, então, tudo que não for voltado a direitos humanos, ao desenvolvimento pleno da personalidade e à cidadania, não leva em conta, ou melhor, não está de acordo com o Marco Civil da Internet. Além disso, inciso 3, pluralidade e diversidade. Inciso 4, abertura e a colaboração. Ou seja, uma série de princípios que também às vezes estão em ordem constitucional, mas que o Marco Civil traz de novo para dizer, olha, a internet tem que ter como fundamento isso. Então, iniciativas governamentais, projetos de lei, decretos, medidas provisórias que não levam em conta esses elementos, assim como também a criação de aplicações, modelos de negócio que não levam em conta isso, teoricamente não estão de acordo com o Marco Civil da Internet, e aí a gente tem que discutir, então, legalidade disso e defeitos, né, de reconhecimento jurídico. Eu vou tentar misturar um pouquinho de teoria do fato jurídico nessas aulas. E aí, como eu ia dizendo, inciso 5 do artigo 2º, a livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. Então, além de tudo, o desenvolvimento de modelos de negócio em termos de internet tem que levar em conta a proteção do consumidor, que é algo que o Brasil já está com uma certa experiência aí, né? Vamos lá, apesar de ainda ter muita discussão, mas também essa livre iniciativa ela é limitada, né? Dentro de um regime de Estado democrático de direito, essa livre iniciativa ela deve levar em conta esses outros valores. E por último, no artigo 2º, a gente tem o inciso 6, que fala da finalidade social da rede. Ou seja, a gente está pensando aqui em uma ideia mais ou menos parecida com função social da propriedade. A gente está pensando em limitação do instituto clássico, né, e de todas as outras iniciativas que se amoldam a institutos específicos para que a gente possa pensar no aspecto social.
eu estou gravando isso aqui, eu acabei de fazer uma postagem com a citação de Pontes de Miranda, em que ele fala sobre a necessidade da gente pensar a formulação, a equalização das nossas iniciativas, dos projetos de lei, da atuação jurídica como um todo e da função adaptativa, como ele gostava de dizer. E aí a gente vê que, por exemplo, um dos elementos da função adaptativa é justamente socializar. Né? Índices de coletivização, socialização são melhores do que de individualismo, de individualização. Obviamente a gente tem o respeito aí a cada um desses elementos, mas a ideia é tender para a coletividade, para a socialização, sem desrespeitar o indivíduo. O artigo 3º, ele traz os princípios, né, do Marco Civil da Internet. E aí a gente vai ter toda uma discussão muito árida sobre que princípios são esses e como é que a gente entende a diferença entre fundamentos e princípios. Né? O fundamento da lei é aquilo que dá a ela força. Né? É como se eu dissesse, de onde que vem o que você vai ler a partir daqui? Vem dessas considerações, como se fossem pressupostos. O princípio, por outro lado, eles são balizadores ou norteadores. E aí a gente tem uma discussão, a gente pode conversar sobre isso depois, eu posso indicar algumas leituras, mas a gente tem toda uma ideia de que princípios são normas ou princípios não são normas. E qual o limite, então, dessa baliza, né? Essa baliza, ela tem cogência, força normativa, ou ela é somente, aplicador do direito, que pode ser o juiz, pode ser o advogado, pode ser o cidadão. Quando você pensar sobre o Marco Civil da Internet, você tem que pensar em garantia da liberdade de expressão, né? De novo, liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento conforme a Constituição Federal. Né? Esse é um ponto principal. 2, proteção da privacidade. E aí, nossa, isso está na boca do povo, né? É o famoso hype, é o doce na boca de criança, está todo mundo falando de privacidade, todo mundo falando de proteção de dados. Aqui o Marco Civil abre espaço, ele abre caminho para uma discussão que já estava rolando, que é a da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Né? Então as duas legislações elas são interpretadas juntas. Você que aí quer ser, né, um profissional da área de proteção de dados, ou você que já está sendo, já está praticando, já está buscando sua formação, pensa nisso. Pensa que não é LGPD somente, nunca foi, nunca será, na verdade, nenhuma legislação somente, mas além de Constituição, de Código de Defesa do Consumidor, de Código Civil, Código de Processo Civil, o Marco Civil da Internet é irmanado à LGPD. Né? Um nasce do outro, praticamente. Inciso 3 do artigo 3º, proteção de dados pessoais, né? Na forma da lei. É justamente a LGPD. 4º, preservação e garantia da neutralidade da rede. E aí a gente precisa de um vídeo só para isso, para falar do que é neutralidade da rede. Tem uma live lá no meu Instagram com a Natália Salchuk, se liga, muito boa. Mas, para falar de neutralidade da rede, a gente está basicamente falando da neutralidade no envio de pacotes. Né? Como o professor Demi Guettico gosta sempre de lembrar. Para você que não sabe, Demi Guettico é o que é tido como o pai da internet no Brasil. A internet, na verdade, ela tem pais no plural, e mãe, pelo menos uma específica, a professora Eliane Tarouco, mas existem outros atores aí, outros profissionais envolvidos. Mas, enfim, vamos lá. A historinha diz que o professor Demi Guettico é o pai, e esse é o título que é dado para ele normalmente. Mas a gente está falando aí de um carteiro, quando a gente fala de internet. É a metáfora que o professor Demi Guettico gosta de usar. Ou seja, a internet, o protocolo especificamente que estrutura a internet, que é o TCP/IP, é um carteiro que não olha os pacotes, ele não abre as cartas para verificar, e ele pega um pacote e entrega de um ponto a outro essa cartinha, né, de dados da forma mais rápida e eficiente possível. Isso é a internet. E a neutralidade da rede é justamente isso, esse trabalho que é feito de forma independente e é um trabalho que não deve ser, a não ser por motivos técnicos, não deve ser ofendido. Vai ter uma área de neutralidade da rede depois, tá? Do que eu vou falar de forma mais específica. Além disso, princípio da internet no Brasil, preservação da estabilidade, inciso 5, segurança e funcionalidade. Então aqui a gente tem toda uma preocupação técnica do Marco Civil, está associado com a neutralidade da rede também, que a gente tem que pensar em uma internet estável, uma internet ubíqua, né? Uma internet que está em todos os lugares de forma igualitária. Além das questões de acessibilidade, que isso é outra história, eu tenho acesso a um dispositivo de internet ou não, né? Um dispositivo conectado ou não. Mas a gente também tem que pensar em, mas essa internet está funcionando bem, está funcionando rápido, está sendo entregue, né, os pacotes como deveria estar sendo, enfim. Além disso, ele fala que o inciso 5 do artigo 3º fala da
adoção de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e boas práticas. Né? Então, quais são as soluções que estão sendo adotadas no Brasil em termo infraestrutural mesmo, de cabeamento, de criação de uma rede, né? De uma rede remota, a criação de antenas, por exemplo. Como é que está sendo visto isso? Quais são os meios e protocolos técnicos? O Marco Civil pede para que isso seja assegurado. Inciso 6 do artigo 3º, princípio da responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades na forma da lei. Então isso aqui vai se derivar na discussão eterna de responsabilidade civil de provedores de conexão e de conteúdo. Né? Então, a depender do que você faz na internet, você tem que ter uma responsabilidade específica. Inciso 7, preservação da natureza participativa da rede. Eu estava falando mais cedo, né? Rede mundial, rede que está em todos os lugares, rede que o carteiro, que é o protocolo, entrega os pacotes e não observa. Então, a ideia de que você pode participar, né, que não só na construção da lei, o Marco Civil traz isso com a ideia de multissetorialismo, mas no dia a dia a internet deve ser pensada como esse espaço de múltipla participação. Né? E, por último, inciso 8º, a liberdade dos modelos de negócio promovidos da internet, desde que não conflite com os demais princípios. Eu já falei sobre isso. E aí fica essa discussão de novo. Por que é que o Marco Civil cita fundamento e cita princípio? E aí eu digo para você, mais uma vez, só para a gente repisar, já que a ideia aqui é meio ser aula, né? Fundamento é o que impulsiona a lei, o que leva a lei para frente como motivo, né? Você traz para dentro da lei um aspecto que é político, né? Você traz para dentro da lei para dar o mínimo de cogência, o mínimo de força normativa, os seus fundamentos políticos. O princípio não, o princípio ele é balizador. E aí a discussão sobre se essa baliza é ou não é normativa o suficiente, a gente deixa para depois. O artigo 4º, pequenininho, ele vai falar sobre objetivo, né, ou promoção, para onde quer ir. Então veja que o Marco Civil está fazendo um movimento quase de gestão de projetos. A gente tem uma realidade fundamentadora, a gente tem regras balizadoras gerais e a gente tem objetivos para onde a gente quer ir. Os objetivos do Marco Civil, né, da internet são direito universal, ou seja, internet para todo mundo. Isso é fundamental, né? Eu falei há pouco de conectividade. A gente está falando de internet para que todos possam ter, usar, produzir conteúdo, criticar, participar politicamente. A internet ela veio para isso, né? O grande, se você não sabe, mas a grande virada na história da internet é justamente esse pequeno truque, entre aspas, que os criadores da tecnologia transformaram ela de uma tecnologia em âmbito militar, num contexto militarizado da Guerra Fria, para uma ferramenta de alcance democrático, de aumento da comunicação. Além disso, objetivo da internet, inciso 2 do artigo 4º, acesso à informação, ao conhecimento, participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos, gente. Então, pensa aí comigo, a gente tem todo um contexto de uma internet que é tecnicamente algo para expandir, para pluralizar, para aumentar os espaços, e a gente tem aqui os objetivos dessa internet como um retroalimentador disso. Então você tem que pensar que a internet é uma ferramenta que ela tem que ter eu ia dizer viés, mas viés não é muito bom, ela tem que ter um objetivo mesmo, positivo, propositivo, de participação política. A ideia de que a internet é neutra, de que não se deve falar na internet sobre os temas, que não tem polêmica, isso tudo é uma grande furada. A gente tem que ter uma participação efetiva dos usuários na construção de conteúdos e opiniões e a internet servir mesmo como ferramenta para a gente construir uma política mais saudável, saber mais sobre o que está acontecendo, né? Outra discussão que vai derivar daí é o excesso, né? Esse ruído informacional. Mas aí, papo para outros capítulos também. Além disso, inciso 3, inovação e ampla difusão de tecnologias e modelos de uso e acesso, mais uma vez tudo conectado. Inciso 4, da adesão dos padrões tecnológicos abertos, né, a ideia de acessibilidade e interoperabilidade. Internet, então, é para ser um negócio que não é voltado, obviamente que isso está contemplado, mas que não é voltado enquanto objetivo para as soluções proprietárias, aquelas soluções que acabam virando um produto, algo que você vai cobrar por ela e que você vai restringir com isso o acesso e que você vai diminuir a interoperabilidade. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu não lembro o número agora, mas tem uma edição do podcast Tecnocracia, do Guilherme Felitti, que é muito boa sobre a ideia de como a internet e como as tecnologias em geral, né, todas elas são afetadas pelos padrões técnicos, né, que são usados para a gente ter
a interconexão entre essas tecnologias, a gente tem a chamada interoperabilidade, a gente tem uma tecnologia mais robusta, né? Por ela ser mais ubíqua, ela ser interoperável, os padrões se comunicarem uns com os outros, então isso torna a tecnologia mais robusta também. Além de conceitos, né? Então, esse capítulo 1, a gente vai ter conceitos e direitos e garantias é o capítulo 2. Dentro da ideia do Marco Civil da Internet, como é um tema novo, em certo sentido, e complexo, o legislador resolveu, depois de muito debate, né, eu falei do multissetorialismo, trazer algumas ideias, alguns conceitos principais de trabalho, para você entender o que é que a lei vai estar falando dali em diante. Então, ele diz assim: para efeitos desta lei, considera-se internet, né? Então ele vai definir o que é a própria internet. E a gente sabe muito bem que, em termos jurídicos, trazer conceituação na lei nem sempre é bom. Por quê? Porque a gente está falando de uma questão histórica, de um conhecimento histórico situado. Quando eu conceituo na lei, eu tento fixar aquele conceito e pode ser que a tecnologia mude. Pode ser que os dados históricos de realidade mudem e aí a gente gera um problema mais capcioso para ser resolvido na aplicação, tanto pelos juízes, né, tribunais, judiciário, quanto pelos advogados e pelo próprio cidadão. Todo mundo aqui é tido como aplicador do direito. Então, a internet é tida como sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos estruturado em escala mundial para uso público e restrito com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Então, é a rede das redes, né? Tem um monte de material aí sobre isso, o que é a internet. Internet é justamente esses múltiplos terminais conectados, que formam uma rede, e uma rede conectada a outra rede através de uma série de tecnologias, pontes de troca de tráfego, BGP, enfim, uma cacetada de coisa aí, um monte de sopa de letrinhas que faz funcionar a gente poder usar uma rede social, ou eu mandar esse vídeo para o YouTube e tudo mais. Além disso, a gente tem a ideia de terminal, inciso 2, né, que é o dispositivo que se conecta à internet. Esse dispositivo pode ser um celular, pode ser um computador, pode ser, por exemplo, essa câmera que eu estou gravando, ela se conecta, né, à internet. Então, existe multiplicidade de dispositivos que são tidos como terminais. A gente tem também inciso 3, que é o endereço de protocolo de internet, ou o famoso endereço IP, que é o código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais. Então, IP é aquele nomezinho da tua máquina, do teu dispositivo, do teu terminal, que faz com que você se conecte à internet. Existe uma relação aí entre IP, dispositivo, e IP, o que é atribuído a determinado conjunto de arquivos hospedado num outro terminal, né, que é o que faz você acessar, por exemplo, uma rede social, o Instagram, Facebook, YouTube e tudo mais. A gente tem também um outro conceito que é o administrador de sistema autônomo. E aí, sistema autônomo, só para dar uma ideia basicamente para vocês, é aquele conjunto de rede que tem unidade de fechamento e está hospedado no mesmo data, né? Então, a gente está falando aí, por exemplo, que o Facebook é um sistema autônomo. Nesse apagão que rolou há um tempinho atrás, né, o Facebook, o sistema autônomo do Facebook teve um problema, tanto a nível de troca de pacotes, quanto a nível de endereçamento, que é o chamado DNS, e aí o Facebook não conseguiu se comunicar mais com a rede. Foi uma questão aí bem problemática. Gerou perdas financeiras, é todo um debate jurídico sobre isso também. Então, o administrador do sistema autônomo é a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, né, que está cadastrado aí em entidades. Então, tem tanto o cadastro do endereçamento, quem faz isso no Brasil é o NIC-BR, né, a entidade responsável por isso, quanto os cadastramentos legais, né, em termos de empresa e tudo. Então, como eu ia dizendo, o inciso 5 do artigo 5 fala sobre a conexão da internet. E conexão é basicamente essa ideia de que a gente vai ter a possibilidade de se conectar a redes das redes, né? Então, isso é um conceito que é tido no Marco Civil da Internet para que você entenda o que é conexão da internet. Conexão da internet é eu poder usar uma rede social? Não, isso faz parte, isso entra, né, nesse raciocínio como consequência do acesso à internet, né? E o acesso à internet é tido em algumas decisões, por exemplo, de setores da ONU, né, de grupos, de agências específicas, há um debate sobre isso também, de se ter como hoje a gente está falando de um direito humano universal. Então a gente não tem o exercício da plena cidadania sem o acesso à internet.
a conexão especificamente, né? Outro conceito muito importante que a gente vai ver é o de registro de conexão. E aí o registro de conexão, o Marco Civil diz que é o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão da internet. Então, quando começou e quando terminou. A duração, o endereço IP utilizado pelo terminal, ou seja, aquele celular, aquele computador que está acessando a internet, para o envio e recebimento de pacote de dados. Esse registro de conexão é fundamental porque a gente vai ter no Marco Civil da internet um dever de guarda, né? Então, mais na frente a gente vai ver que os agentes que atuam na economia da tecnologia, informação e comunicação, eles têm que guardar efetivamente os registros. A gente tem o inciso 7, que fala sobre aplicações de internet, que é o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal, né? Então, por que a ideia de colocar aplicações aqui é importante? Porque a gente vai ter o provedor de aplicação, né? Aquela empresa que provê, então, um conjunto de funcionalidades que pode ser acessada pela internet. Né? Então, as aplicações da internet elas vão falar sobre redes sociais, vão falar sobre serviços em nuvem, tudo isso é aplicação da internet. O inciso 8º, registro de acesso e aplicações da internet. É o conjunto de informações referentes à data e à hora do uso de uma determinada aplicação. Então, a gente antes tinha o registro de conexão, né, no inciso 6, e agora a gente tem o registro de acesso da aplicação. Né? Há uma diferença aí, então, quando eu começo a me conectar, a enviar e receber pacotes, e quando eu uso um serviço específico. O Marco Civil tenta diferenciar isso, por quê? Porque o regime de guarda desses dados vai ser diferente, vai ter um tempo determinado, vai ter um limite determinado dessa guarda, e também a responsabilização por eventuais danos, né, vai ser diferente, a gente vai ver isso mais na frente. Para encerrar, a gente tem ainda o artigo 6º, né, que encerra então esse início, essa etapa introdutória que eu queria trazer para vocês em termos de Marco Civil da internet, que ele diz o seguinte, dispõe, na interpretação desta lei serão levados em conta, além dos fundamentos, lembra, princípios e objetivos, a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. O que é que isso está dizendo? É mais do mesmo, né? Chover no molhado? Em parte é. Como boa técnica legislativa brasileira, que é bem redundante, a gente está dizendo, então, pelo artigo 6º, você deve levar em consideração em tudo, seja nas políticas públicas, seja nas iniciativas privadas, os fundamentos, né? O que é que impulsiona essa lei, os princípios e os objetivos. Né? Fora disso, a gente vai ter um problema aí de legalidade, né, da sua iniciativa, seja ela pública, seja ela privada. Então, uma tentativa de regulamentação do Marco Civil que não leva em conta isso, que está em confronto com esses elementos, é uma iniciativa que pode ser atacada, né, em termos da sua constitucionalidade e tudo mais, em termos da adequação do regime do Marco Civil, que é um regime de reconhecimento constitucional, de desdobramento do direito de acesso à internet, às tecnologias, inovação, educação, enfim, uma série de princípios estão presentes, privacidade, né? Recentemente a decisão que está sendo passada agora no Legislativo sobre subir a ideia da proteção de dados ao nível constitucional. Se não está de acordo com tudo isso, então a gente tem um problema aí. Esse é o panorama geral. É sobre essa lei, é sobre esse espírito, a expressão é horrível, mas é sobre esse espírito legislativo, ou espírito contextual, melhor dizendo, né? Esse ar histórico, essa dimensão que a gente vai estar trabalhando. Então, tudo que a gente falar daqui para frente, a gente vai falar sobre direitos e garantias dos usuários, a gente vai falar sobre os provedores específicos, né? A gente vai falar sobre provedor de aplicação, provedor de conexão, né? Como é que se dá a própria ideia de conexão na internet, e tudo isso tem que estar relacionado aos fundamentos, aos objetivos, aos princípios. Beleza? Então é isso, gente. Esse é o primeiro comentário. A gente vai evoluindo. Me digam se vocês preferem muitas brincadeiras aqui ou se esse papo, né, para mim, direto para você, você para mim, né, se esse papo da gente, papo reto, funciona. E aí eu vou desenvolver nos próximos artigos. Toda semana eu tenho que trazer uma coisa nova para vocês até a gente vencer essa lei, né? Lembrando só que curte, compartilha se você achou interessante, se tem alguém que precisa aprender um pouco sobre isso ou quer aprender, comenta, né, para a gente alimentar aí o canal e conseguir que mais pessoas sejam alcançadas com isso. Valeu, obrigado, é isso e até a próxima.